Hoje a gente está aqui, Deise, para conversar sobre carreiras, transformações do mundo do trabalho. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo e esses desafios que a gente tem na área de pessoas também. Eu quero começar te perguntando como é que tu tens observado essa temática da carreira, os desafios da liderança, o desenvolvimento e o que vocês têm feito no Intercity nesse mundo em transformação, né, para trabalhar isso, carreira, desenvolvimento. Nos conta um pouco e também junto a gente vai aprofundar um pouquinho o que é essa carreira que a gente está falando hoje, que vem mudando tanto. Então me conta aí um pouco o que tu vem trabalhando nesse tema. Rafa, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui contigo, trocar e aprender. Começar te colocando um pouquinho que a gente está do outro lado do balcão, lidando com um cenário cada vez mais desafiante, que eu acho que é uma palavra um pouco batida, mas que é muito representativa do que a gente vive hoje. Eu acho que houve uma enorme transformação social, não só por decorrência da pandemia, mas de gerações, de conceitos, de paradigmas sociais. A gente fala de temas que a gente não falava no passado, uma transformação cultural. Estamos nós aqui conversando, gravando, propagando ideias, insights para as pessoas, ou seja, o conhecimento com a tecnologia foi transformado, os meios que a gente usa. Eu acho que tem uma transformação econômica também que a gente aprendeu dentro dos negócios, no nosso caso, a hotelaria, serviços, que fomos diretamente impactados. Reinventamos várias coisas e verdadeiramente conseguimos sair mais fortes no que tange a multitarefa, então no que tange a múltiplas possibilidades dentro do negócio. Então acho que todo esse cenário muito impactou o processo de desenvolvimento e o processo de carreiras. A gente entende dentro da empresa que estamos conduzindo, liderando enquanto área de gente e cultura uma transformação que está do lado de fora e também está do lado de dentro no que diz respeito a pessoas. Então, eu te diria assim que um dos desafios é sensibilizar a própria cultura da empresa para a gente contribuir nessas transformações que são necessárias vir para o lado de dentro e vir para a cultura. Passa por trazer esses novos conceitos e ferramentas para líderes, porque se ele não entender, ele não vai abraçar e tu não vai engajar o teu colaborador. No passado a gente nem falava disso. Tu pagava, tu tinha um pacote de benefícios e tá tudo bem. Hoje, se tu não tiver na liderança esse papel inspiracional, esse papel com viés de reconhecer os talentos e conectar esses talentos com o que o negócio precisa, a turma vai embora. Então eu te diria que eu acho que é algo muito customizado, soluções de ciclos mais curtos, não tem uma coisa que eu crie e vai durar ad eterno. Talvez em 6 meses eu diga que esse programa, esse projeto que a gente está desenvolvendo vai ter outro formato, vai ter outras características. Então, eu acho que essa ebulição que a gente, como área, vem ajudando as empresas a construir esse novo ciclo para a gente entregar para o negócio pessoas com mais brilho no olho, com competências diferenciadas, com conhecimento para contribuir com o negócio, porque o ciclo do negócio também está diferente. Tudo muda num curto prazo, né? Mas todos ciclos rápidos, né? Ciclos muito rápidos para tudo. Inclusive os ciclos de carreiras, né, Rafa? Que a gente observa, assim, muitas vezes o meu CEO diz, mas desde 2 anos é um prazo curto para um gerente que pilota um negócio que é um hotel. Às vezes ele nem conseguiu desenvolver muito aquele negócio. De fato, mas esse é o novo ciclo das pessoas, que a gente tem que tentar, obviamente, construir todas as condições, toda a ambiência para que ele se engaje e queira ficar, que ali seja um lugar legal de ele estar, que ele queira levantar de manhã e vir, que ele queira
enfim, está ali conosco. Mas eu acho que é bem desafiante, Rafa. Eu acho que não são fórmulas prontas que a gente vive hoje. Vamos dar uma olhada assim nesse aspecto, falasse do engajamento, como é que faz a pessoa, o que tu tem observado na prática que tem feito as pessoas permanecerem na empresa? Porque eu acho um grande dilema de todo mundo que está nos escutando, nos vendo aqui, tá bom, mas nesse mundo onde o ciclo é mais rápido, as relações são mais frágeis, daqui a pouco a pessoa muda de empresa mais, como é que eu engajo, né, para não perder os talentos, que é a nossa luta diária, manter os talentos da empresa para que eles ajudem a empresa a entregar os resultados. Pela tua experiência, né, e pela prática do dia a dia, o que tu acha que faz a diferença no engajamento dessas pessoas? Né? Não vou nem só chamar de talento, porque fica aquela coisa meio chavão, mas engajamento das pessoas, que eles se conectem com a causa. Como é que é isso? Até porque a gente precisa de todos os perfis, né, Rafa, no nosso negócio, desde a camareira que vai lidar com uma atividade que é mais repetitiva, até aquela pessoa realmente mais inovadora. Todos fazem parte, todos são importantes para poder gerar esse resultado e entregar o que a gente precisa entregar. Mas é uma pergunta que vale alguns milhões. E talvez não seja uma única resposta. Eu acho que é uma combinação de coisas que a gente, dentro de cada negócio, vai construindo. Na minha experiência, eu acho que alguns insights para mim já ficaram claros. Importante, eu acho que o papel da liderança. Eu acho que talvez esse seja o number one assim, que a gente precisa... O líder, né? O líder. O líder é realmente muito chave para que alguém queira ficar. É ele que, principalmente no nosso caso, que o nosso negócio é pulverizado geograficamente, é um negócio de Manaus, do Iapoca Chuí. É em todo o país, né? Em todo o país, com diferentes culturas, com diferentes realidades, com diferentes perfis dos próprios hotéis, um hotel menor, mais complexo, um maior, mais complexo. O líder é que faz a diferença. Ele que está na ponta lá. É ele que vai traduzir a cultura da empresa, que eu acho que é um segundo elemento importante. Mas o líder, para nós, é o dono do negócio, ele é o embaixador da nossa cultura e é ele que, na hora que vai abrir para uma oportunidade, que ele é capaz de transformar a oportunidade em algo interessante que a pessoa queira entrar conosco e ficar. Senão vai se candidatar em outro hotel, em outro negócio. A maneira com que ele traduz isso, como é que ele lida com o dia a dia dessa equipe, como é que ele demonstra que aquelas pessoas são importantes para o negócio e como é que ele valida também olhando os potenciais, os talentos de cada pessoa. Então esse eu acho que é um ponto assim chave. Por isso trabalhar muito o desenvolvimento, sensibilizar o líder para que ele possa fazer esse papel e ser o embaixador da cultura. Porque eu brinco muito dentro da empresa que, como a gente é uma rede hoteleira, lá na ponta aquele líder tem que representar a nossa cultura, os nossos valores, senão seria um hotel independente. Na hora que tu, Rafa, que é real, tu é um hóspede nosso, que tu te hospeda em São Paulo, tu te hospeda em Porto Alegre, tu quer experimentar aqueles elementos que fizeram tu escolher estar aqui conosco, que não é só a localização e que não é só o colchão, não é só o preço. É a experiência que a gente consegue propiciar para ti. E passa muito por esse líder conseguir trazer isso para que quem está te entregando essa experiência se sinta valorizado nisso. Um segundo elemento, eu acho que é a cultura. Mudou muito a maneira com que a gente se mostra no mercado. O processo de a gente atrair pessoas para dentro da empresa é hoje muito validado pelo candidato. Ele nos pesquisa, ele dá um Google, ele vai no site, ele vai no Instagram e ele quer saber como é que é. Quando ele chega, ele já viu sobre a nossa reputação, ele já viu como é que nós somos do lado de dentro. E a gente investe bastante para dar essa janela de visibilidade para que a gente possa ser um lugar atraente. Mas ele chega, a gente consegue trazer para ele, mostrar tudo isso, o momento da verdade é o momento do líder. Quando ele entrou e disse, a empresa é tudo aquilo que eu imaginei, que eu vi, é real. Então, acho que essas duas coisas para mim são elementos muito chaves. De toda maneira, eu acho que continua sendo muito importante
tu tá adequado com a tua remuneração, tu tá adequado com a tua Não deixa de ser estratégia. importante essas Não coisas deixa de básicas, ser. né? Tu tem que estar adequado hoje com benefícios que valorizem o que é valor para o perfil de pessoas que vêm trabalhar com a gente, no processo de um subsídio de educação. No nosso caso, a gente tem programas assim que eu diria que corroboram nesse pacote. Por exemplo, a gente tem tarifas especiais para os nossos colaboradores a um valor muito baixo, porque a gente entende que, principalmente essa nova geração, que é uma geração mais autônoma, mais voraz por viagens, por conexões, por experiências. Então, ele pode viajar em qualquer um dos nossos hotéis e se hospedar um valor muito baixo, porque aí... Para ele viver a experiência. Exatamente. Aí é verdadeiro ele ser o embaixador da nossa marca e da nossa cultura. Quer dizer, é aquela história de que tem que cuidar dele para ele poder cuidar do cliente. Perfeito, Rafa. Ele tem que se sentir bem, Perfeito. né? Primeiro o colaborador, né? Exatamente. E acho que é bem isso mesmo. A forma com que a gente trabalha a cultura é que no centro de todos os processos estão as pessoas. A gente tem, obviamente que não são todas as funções, mas a gente trabalha com modelo híbrido, modelos mais flexíveis de horário, de trabalho, de formato de carreira, de crescimento também, né, Rafa? Bebemos bastante da tua fonte. Te dá opções para as pessoas. Não há mais a gente pensar em um caminho único. Cada vez mais carreiras múltiplas. Eu quero fazer um trabalho de gente de cultura, mas eu quero participar de um projeto de ESG. Perfeito. Tá tudo certo. E se faz sentido para a pessoa isso, a chance dela se engajar e curtir, tá lá, é muito maior, né? Perfeito. Ela volta diferente. Então, eu acho que essas transformações de botar as pessoas no centro também é um movimento que se transformou muito. E como é que tu percebe o líder, pegando um gancho nessa questão, aberto para isso? Porque a gente sabe que não é fácil o líder, às vezes, abrir mão nesse exemplo. Alguém que está lá numa área X, quer participar de um projeto numa outra área, mas naquela área que ele está, o líder precisa dele, que é a meta, a história do curto prazo. Como é que tu vem observando a caminhada da liderança, tanto nesse aspecto da movimentação, quanto no anterior que tu falaste, que é o líder que engaja, que encanta, que acolhe? Como é que tu vê o que são os desafios ainda que a gente tem pela frente com a liderança? Porque senão não é fácil, né? Porque tudo que a gente está dizendo aqui, da tua fala, ela faz todo sentido, né? Ela é consistente no que tem que fazer, mas a gente vê que ainda na prática não é fácil. Onde é que está a dificuldade, tu vê, da liderança? É um grande tema, também importante, pauta número 1 também para a gente trabalhar isso no desenvolvimento. Porque talvez para as pessoas que são oriundas e atuam na área de RH, para nós isso já virou a chave, Rafa. Mas para aquela pessoa que está lá na ponta fazendo esse papel e que tem muitas vezes um fundamento mais técnico, é um processo, não é uma virada de chave. É uma caminhada, né? É uma caminhada. O que eu vejo como importante? A gente tem que liderar essa transformação. Dentro das próprias áreas de RH, eu acho que tu tem um jurídico, tu tem um departamento de pessoal que estão focados às vezes muito mais em modelos de preservar riscos e pensam às vezes de um jeito mais tradicional. Então não é longe da gente, às vezes é bem pertinho da gente, não vamos botar risco. E não adianta a gente fazer diferente, às vezes caminhar num terreno que não é totalmente dominado, que é desconhecido. Mas eu sempre penso também assim, ó, pessoas felizes, elas não causam problema. Se eu tô bem, se a minha carreira tá bem, se eu me sinto valorizado, se esse é um lugar que me devolve em cima das minhas características reconhecimento, eu tô feliz, essas coisas ficam mais neutralizadas. Não é que não existam, elas ficam mais neutralizadas. Mas voltando à tua pergunta, é uma jornada. Eu acho que é muito forte o trabalho que a gente precisa fazer para transformar o mindset.
porque tem enormes áreas de desconforto. Um deles é isso que tu falou. Mas por que eu vou permitir o meu colaborador e fazer alguma outra coisa? Vai ficar um buraco aqui dentro da área. Eu tenho entregas a fazer, eu tenho rotinas a cumprir. Então é uma dualidade, ainda que a gente precisa ir avançando. Eu acho que a gente tem que perseverar numa direção e ser esse agente de criar essa ambiência para que as pessoas possam ir entendendo, abraçando. E a minha jornada sempre, Rafa, quando eu olho para trás, sempre foi muito em influência. Então, eu coloco muito na mesa. Eu sou uma executiva dentro, hoje sento na mesa, influenciando pessoas também. Precisa ter coragem para isso. Porque às vezes a gente tem que dizer algumas coisas que não são as que a pessoa está a fim de ouvir, mas que às vezes são necessárias. Perfeito. Vou te dizer agora, recentemente a gente estava vivendo uma situação em que faz parte dessas transformações que eu iniciei te falando, sociais, por exemplo. Se a gente olhar no passado, uma mulher grávida, alguém contrata, talvez era senso comum dizer, não, depois que ela tiver o bebê, né, a gente vai avaliar. Mas hoje a gente ficou refletindo, por que não? A área pode ter essa pausa, que é a licença. É possível a gente administrar isso em razão das competências, mas eu não estou contratando porque ela está grávida, nem porque as competências dela fazem sentido e eu posso ter essa pausa nesse período, é viável. Quebramos um paradigma. Por que não contratar? Por que não? Ótimo. É possível. Muito bom. Mas tem que ter, eu acho que assim, uma direção e ter um pouco dessa ousadia mesmo, sabe? E essa questão da influência que tu citaste, eu acho fundamental, né? A gente poder ser alguém que provoca essa reflexão na liderança, né? Provocar sair, mas nunca se fez assim, tá bom, mas vamos refletir e puxar a discussão para fazer a transformação. Agora eu quero te propor uma outra discussão aqui, que também deve ser uma pergunta dessas que valem milhões, que é assim, diante de toda essa transformação, qual é a tua leitura do que vem pela frente? Porque agora, esse ano, a moda é falar de ChatGPT, inteligência artificial, tem estudos, saiu até um do Fórum Econômico Mundial, dizendo o risco do desemprego gerado pela automação, né, pelo ChatGPT, muitos cargos podem sumir. Tem a história toda desse futuro do trabalho mais volátil, ciclos mais curtos, as pessoas trocando muito. Que tu vê assim? Qual é a tua leitura para o futuro, né, do trabalho, das organizações? O que tu vem percebendo? Como é que tu olha esse futuro que vem aí? Realmente, é maravilhosa a gente fazer essa discussão, né? Eu me pego muitas vezes realmente refletindo sobre diversas perspectivas. Mas eu tento ser muito mais positiva, me alio mais com essas pessoas que pensam de forma favorável do que desfavorável. Um insight assim, ó, que para mim é importante, Rafa, é que eu acho que ganhou muito espaço soft skills. E isso é só da natureza humana. Por mais que a inteligência aprenda e ela vai talvez até superar em alguns aspectos o humano, mas tem algumas coisas que são só dos humanos. Então, eu tendo a acreditar que algumas coisas vão nos diferenciar. E, portanto, o nosso valor passa muito por esse pacote que eu consigo trabalhar em mim para ser uma pessoa que tenha valor a entregar para uma empresa, para o social, para as relações. E eu acho que não é só no conhecimento, é nos soft skills. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tende ainda a perdurar. Eu acho que cada vez mais vamos aprender a lidar com tecnologias e vai sair de cena coisas que podem ser feitas pela inteligência em algumas áreas. E acho que a área de RH como um todo nasceu ao longo da pandemia, muita tecnologia voltada ao RH, que a gente era muito carente. Era tudo ainda na planilha Excel, ou sistemas muito sofisticados, muito caros, que não era acessível para todas as empresas. Então, acho que cada vez mais a tecnologia vai nos ajudar a gente poder
enfim, ler pessoas, entender pessoas, achar as pessoas que se identificam mais com aquilo que o negócio necessita. Então aí a tecnologia é aliada, não é inimiga. Mas eu acho que tem um outro. Aí eu vejo que sim, nessa perspectiva sim. Mas talvez quando a gente pensa um pouco mais macro, o mundo, as conexões, eu me assusto um pouquinho. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, vai ter uma geração que eu acho que está chegando aí, que vai se valer muito mais da inteligência para tomar decisões, a inteligência artificial, do que da sua própria. Vou escolher um namorado, uma namorada, vou confiar que a inteligência artificial... Isso me assusta um pouquinho, mas não vou desenvolver em mim um aparato capaz de eu poder... Então, isso me assusta um pouquinho. E se seguir nessa linha, daqui a pouco vai namorar com o Android também. Certo! Eu li, eu acho no newsletter essa semana ainda que já tinha um primeiro protótipo de ser humano criado totalmente em laboratório. Daí fiquei pensando, gente, deve ser uma coisa... Tá nascendo já, obviamente que não é agora, mas uma coisa muito nova e que sabe-se lá onde vai chegar, né? Mas, Rafa, uma outra coisa que eu acho que é super importante nessa tua pergunta eu tenho no meu guarda-chuva a área de gente cultura, desenvolvimento, educação, a área de AP, endomarketing, e acho que essa parte de relações trabalhistas é um desafio pra gente. É uma dualidade. Ao mesmo tempo que eu te conto tudo isso, tem esse outro lado que às vezes ancora a gente em tomada de decisões e de ousar um pouco mais. É uma questão essa, né? Porque a legislação trabalhista, mesmo com a reforma que a gente teve, ela ainda é arcaica para toda essa transformação. Exatamente. Então, e muitas vezes amarra a empresa. Muito. A questão, talvez, assim, dos conceitos que norteiam toda a legislação trabalhista é arcaico. Então, eu acho que a gente necessita de relações mais fluidas, não é desrespeitar ou não fazer o que precisa ser feito. Mas a gente precisa de mais fluidez, como é em outros países, contratar por jornadas mais curtas. A questão de multicarreira é uma realidade em todos os níveis, não é só no nível do profissional de TI. É uma camareira que quer trabalhar com a gente no fim de semana, ou ela quer trabalhar 3 dias conosco e trabalhar numa outra empresa. Então, isso é uma coisa que não pegou. Essa flexibilidade, eu acho que assim, ela vai precisar evoluir e acho que essa sociedade vai, o empreendedorismo, a sociedade vai trazer... Exigindo essas mudanças. Exato. Agora, para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, eu quero te provocar aqui numa questão para deixar uma mensagem para quem vai assistir sobre a tua própria trajetória, porque na área de pessoas a gente naturalmente olha muito a carreira das pessoas, falamos da liderança, falamos da transformação do trabalho, mas e a Daisy? Se tu pudesse fazer assim um resumo, ou pelo menos dar uns insights do que tu acha que foi importante na tua jornada profissional e que te fez chegar aonde tu estás hoje? Legal, eu acho que algumas coisas foram bem norteadores assim para mim. Eu sempre tive uma atitude de construir muita parceria e eu acho que isso me ajudou. Eu fui muito feliz assim de poder, nesses lugares por onde eu passei, ter construído bons vínculos com relação de confiança e muita parceria. A gente tem que entregar confiança para receber confiança. Então eu sempre fui aquela pessoa de investir, me conectar contigo, porque a gente vai trabalhar junto e vamos ver os nossos pontos de contato para fluir a relação. Porque a área de RH é uma área transversal. Eu não entrego o produto para mim mesmo. Eu ajudo a empresa e ajudo os departamentos a poderem realizar da melhor maneira. Fomento o ambiente. Então tem que ter muita parceria. Um outro elemento assim, que eu acho que foi importante para mim foi muita influência. Eu sempre fui aquela pessoa de influenciar o tempo todo, de fazer posturas, de levar lá para o meu CEO uma percepção, de poder construir, de botar na mesa uma leitura do que a gente precisa e ir trabalhando aquilo ali mediante influência, com muita estratégia. Nunca fui
de ficar esperando e nem de levar às vezes só pela lógica, sabe? Porque às vezes tu tem todos os instrumentos da racionalidade, mas esbarra num paradigma, esbarra num mindset. Um momento de apresentar. Exato. Ler um cenário todo. Né? Exato. E aí a influência, tu vai trazendo as pessoas para contigo. E aí eu acho também, Rafa, coisa simples, assim, sabe? Tu tem que acreditar naquele lugar que tu tá, tu tem que ser a defensora. A gente brinca muito lá dentro da hotelaria, o tempo todo eu disse assim, eu adoro vender aquilo que a gente brincou aqui agora. Vamos fazer parceria, não sempre dá para fechar negócios. Vem te hospedar com a gente, vendo, acredito. Eu acho que isso transforma também o jeito que a gente se coloca no trabalho. Então, acho que isso é bacana também. E ter um pouquinho de resiliência, porque as coisas não acontecem num apertar de botão, né? A gente precisa ir acreditando, fazendo, mas às vezes tudo tem seu tempo, né? Então, conexões, influência, resiliência e essa visão de negócios, né? Porque eu acho que esse ponto do exemplo de vender a empresa e de conhecer é o que a gente fala às vezes, muitas vezes, o RH estratégico, mas o RH, para ser estratégico, passa pelo nosso interesse e curiosidade. Exatamente. De realmente fazer a diferença no negócio. Exatamente. Muito bom, legal. Muito bom estar contigo aqui, Deise. Ótimas reflexões, saí aqui com vários insights, tenho certeza que quem acompanhou aqui também vai sair. Parabéns pela tua trajetória e muito obrigado por ter tido esse momento aqui super rico com a gente. Muito obrigada. Eu é que me sinto muito honrada pelo convite. É um prazer sempre estar contigo. A gente já vem trabalhando junto e já temos ali uma sementinha para dar sequência a esse trabalho. Muito obrigada pelo convite. Obrigado.